Boa tarde, minha gente. Hoje nós temos como aula de religião, certo? Nós vamos aprender hoje, ou vamos relembrar, quem já estudou esse texto, sobre o nascimento de Jesus, que é onde marca o Novo Testamento na Bíblia, certo? O texto se encontra lá em Lucas 1, 26 a 38, tá? Que começa aqui quando um anjo visita Maria, tá? Maria, gente, é a personagem, um dos personagens principais, que é Jesus, Maria e José, que formou a família, né, de Jesus. E Maria foi a escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Não é porque ela foi a melhor de todas, não, tá, gente? Ela foi uma serva de Deus, tá? Ela era disposta para Deus a usar. Ela se deixou Deus usar. Deus a escolheu, ela aceitou de todo o coração e assim foi, ela se tornou a mãe de Jesus. Mas o anjo disse que não seria fácil, tá? Ser a mãe do Salvador, porque saberia que um dia ele ia sofrer muito e iria morrer com morte de cruz. Veja só, imagina uma mãe saber já o futuro que teria o seu filho, né? Mas mesmo assim, ela aceitou. Vamos lá para a leitura. Depois eu vou colocar as imagens, tá, do texto para vocês copiarem no caderno de vocês e poderem responder as perguntinhas que eu vou colocar também. Vamos lá. Um anjo visita Maria. Maria vivia em uma pequena cidade da Galileia. Olha o nome da cidade, Galileia. Maria morava na Galileia, tá? Essa pequena cidade era Nazaré. Tá? Ela era Nazaré, tá, de Nazaré. Lá, a pequena cidade da Galileia. E era noiva de José. Da José era o noivo de Maria. Deus tinha bons planos para este casal. Certo dia, um anjo chamado Gabriel. Qual o nome do anjo? Gabriel. Apareceu na casa de Maria, que ficou muito assustada quando viu. Então o anjo disse: que a paz esteja com você, Maria. Não fique com medo, o Senhor está contigo. Você foi escolhida por Deus para ficar grávida de um menino, a quem dará o nome de Jesus. Tá? O anjo disse a ela que ela foi agraciada por Deus, tá? Uma bênção que ela recebeu, para ser a mãe do filho de Deus. E ela, sem entender muito bem, perguntou: mas como isso acontecerá se ainda eu vou casar? Tá? Eu não posso ter filho ainda, tá? Eu ainda vou casar. Aí o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre você, envolvendo-a, e você dará à luz a um filho. Respondeu o anjo. Maria, muito contente, respondeu: eu sou uma serva de Deus e estou pronta para cumprir a vontade dele. Depois disso, o anjo foi embora. Nisso, foi passando o tempo, né? Aí lá em Lucas 1, 39 a 45, continuando a história do nascimento de Jesus, tá? Maria foi visitar sua prima Isabel. Quem é a prima dela? Isabel. Isabel, gente, estava grávida também. Então ela foi visitar para cuidar de Isabel até até ter seu bebezinho. Que o bebê era João Batista, o que batizava, tá? Alguns dias depois que recebeu a notícia que seria a mãe de Jesus, Maria foi para uma cidade, na região da Judéia, para visitar sua prima Isabel, que também estava grávida. Quando chegou, ela deu parabéns a Isabel pela gravidez. Ao ouvir a voz de Maria, o bebê de Isabel se mexeu dentro da barriga. Então Isabel disse bem alto: como você é abençoada, Maria, e sua criança também. Quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Salvador? Maria cantou uma bela canção como forma de agradecer a Deus a bênção recebida. Ela ficou mais 3 meses na casa de Isabel e depois foi embora. Os 3 meses que ela passou foi porque estava perto de Isabel ter o bebê. Ela estava com mais ou menos 6 meses de gravidez. Ela passou 3 meses até ela ter o bebezinho e cuidou um pouco daquele nenenzinho, certo? Um anjo aparece a José. Nisso, gente, Maria era a noiva de José, né? Aí Maria tinha que contar que estava grávida, né? Mas deixa eu continuar. Agora está lá no livro de Mateus 1, 18 a 25. José e Maria se casariam em breve, mas quando ele soube da gravidez da noiva, quis desistir do casamento.
Como é que ele soube? Maria, quando voltou da casa de Isabel, já estava com 3 meses e a barriguinha começou a aparecer. E ela, tentando esconder, mas contou para José. E José, quando soube, ele ficou pensando: como é que ela está grávida? Será que Maria me traiu? A gente nem se casou. Como ela pode estar grávida? Será que ela saiu com outro homem e ficou grávida? Mas não foi, né? Foi o Espírito Santo de Deus que tocou na barriga de Maria e ali ela teve o bebê santo, que é Jesus. De noite, enquanto ele pensava, né? Ficou pensando, ele dormiu, tá? E aí apareceu um anjo em seu sonho dizendo: não tenha medo, José, case-se com Maria. Ela está grávida porque foi escolhida por Deus para ser a mãe da criança que salvará o mundo. Nascerá um lindo menino e você colocará nele o nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Então José aceitou se casar com Maria e eles aguardaram alegremente a chegada do Salvador. Olha lá o anjo falando com José. No sonho, tá? No sonho mesmo. Aí depois disso, José e Maria foram para Belém. E é que eles foram fazer em Belém. Passou o tempo e eles se casaram, tá? Aí, já está em Lucas 2, 1, 5. Que tem essa parte aqui do texto. César Augusto, imperador romano, ordenou que todas as pessoas fossem até a cidade onde nasceram para serem contadas. Sendo assim, José, que estava casado com Maria, teve de ir para Belém, porque todos foram para a cidade de onde nasceram. E José era da cidade de Belém. Olha a barriga de Maria como já estava grande. Perto dela tem um bebê já, gente. Vamos lá. E nisso veio o nascimento de Jesus, que é em Lucas 2, 6 a 7. Versículo 6 até 7. Quando José e Maria chegaram a Belém, a cidade estava tão cheia que não havia mais hospedarias, não tinha nenhuma vaga, tá? Todo mundo foi para lá, que estava em outras cidades, foram para Belém para se recadastrar, porque iam fazer uma contagem de quantas pessoas nasceram em Belém. Tá? Era o censo. O único lugar que encontraram foi uma estrebaria. Estrebaria é onde ficam os animais, tá? Onde ficam os animais, tipo uma cocheira, tá? E foi nesse lugar que Maria deu à luz ao menino, que recebeu o nome de Jesus. Aqui é o jumentinho deles, que ficou lá. E tinha outros animais, tinha boi, cavalo, ovelha, galinha. Tá? E Jesus dormiu, num bercinho de palha chamado manjedoura. Essa palhinha, ela ajeitou bonitinho, né? Para o bebê dormir. Porque a manjedoura é onde coloca palha para os animais se alimentarem, tá? E quando Jesus nasceu, apareceu uma linda estrela no céu, tá? E também o anjo anunciou que nasceu o Salvador. Anunciou o nascimento de Jesus aos pastores. Está em Lucas 2, 8 até o 21. Naquela mesma noite, um anjo apareceu a um grupo de pastores que estavam vigiando os seus rebanhos. Quando viram os pastores, ficaram com muito medo, porque viram o anjo, né? Aí o anjo disse: não fiquem assustados ou não temam. Vim para contar uma maravilhosa notícia, ou uma boa nova, tá? Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, o Messias prometido. Sigam para Belém e lá vocês encontrarão uma criancinha, um bebezinho, né? Enrolada em panos, deitada em uma manjedoura. Então os pastores foram até Belém e encontraram Maria, José e a criança na manjedoura, tá? Naquele bercinho de palha. Depois disso, tá? Lá já está em Lucas 2, 22, 40. Naquela época, era costume apresentar no templo todas as crianças que nasciam. Hoje, quando nasce, né? Isso é mais na igreja católica. A gente apresenta o bebê e é batizado, né? Com a aguinha na testa. E nas igrejas cristãs evangélicas, levam lá para frente o bebezinho, onde vem o pastor, o presbítero ou o diácono e abençoa, ora sobre ele. Por quê? É a apresentação do bebê oficialmente a Deus. Tá bom? Do filho ser abençoado por Deus ali, diante do povo, né? Bora lá. Todas as crianças que nasciam eram apresentadas no templo. Próximo dali vivia um homem chamado Simeão, que era muito bom e dedicava sua vida a Deus. Ele era sacerdote, tá?
Ele aguardava a promessa de que não morreria antes de ver aquele que salvaria o mundo. Ele já tinha vivido bem muito, gente, estava bem velhinho. E ele tinha a promessa que veria Jesus, o Salvador do mundo. Aí ele disse, depois que viu o bebê, que poderia agora descansar, dormir para sempre e morrer, porque ele viu o Salvador. Quando Jesus e Maria foram ao templo, Simeão estava lá. Então ele pegou a criança nos braços, agradeceu a Deus por cumprir a sua promessa e disse aos pais do menino, olha o que ele disse. Esta criança foi escolhida para salvar muita gente. Ela será um sinal de Deus. Depois da apresentação, Maria e José levaram o menino para casa, na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu forte, saudável e cheio de sabedoria. Maria, José, o bebezinho Jesus e Simeão. Nisso, Jesus também recebeu outras visitas, tá? Certo dia no Oriente, 3 magos notaram uma estrela diferente no céu. Tá? Isso está em Mateus 2, do 1 ao 12. Uma estrela diferente no céu. E sabiam que era o sinal do nascimento de Jesus. Esses sábios, tá? Esses 3 aqui, eles sabiam, tá? Já haviam estudado, que eles eram astrólogos, estudavam sobre as estrelas, sobre as promessas de Deus, eles conheciam a palavra, tá? E conheciam também a ciência, estudavam sobre remédios, perfumes, sobre saúde, doença e sobre os astros, planetas, satélites e tudo mais, tá? Então, eles foram até Jerusalém encontrar o rei Herodes para saber informações sobre o Messias, pois tinham visto a estrela e queriam adorar o Salvador. A estrela apontava para Belém, tá? Que eles estavam vendo. Ao ouvir isso, Herodes ficou furioso. Herodes era o rei do povo, gente, dos judeus. E aí, quando ele ouviu que teria um novo rei, tá, que era Jesus, ele ficou com muita raiva e procurou até matar todos os bebês para que a promessa de Deus não se cumprisse, tá? Mas isso aí, que ele quis atrapalhar, ele pensou que ia perder o reinado dele. Mas Jesus não veio tomar nenhum reinado, não veio fazer guerra nenhuma, tá? Ele era de paz, sempre foi de paz e é de paz. E aí, eles foram procurar informações com o rei Herodes, porque viram a estrela brilhar sobre aquela cidade, porque foram adorar o Salvador. Herodes ficou furioso, pois não queria que ninguém ocupasse o seu lugar de rei. Então, fingindo ter gostado da notícia, ele perguntou aos sacerdotes e contou aos magos. O menino nasceu em Belém, vão até lá e depois venham contar-me para que eu também possa adorar. Mentira, tá? Ele queria saber onde Jesus nasceu, lá de Belém, e voltasse para dizer onde ele estava, para ele lá mandar matar Jesus também, vê só. Teve a morte dos bebezinhos, aqui também como na história de Moisés, sendo que Moisés, eles jogaram os bebês no rio, e outros foram mortos pelos soldados, e aqui ia matar mesmo, tá? Quando os magos encontraram Jesus, ficaram muito contentes e deram-lhe presente, tá? Deram ouro, incenso e mirra. Ouro, que representa a realeza de Jesus. Incenso, a sua humanidade. E mirra, a sua divindade, tá? A sua divindade, incenso, e mirra, a sua humanidade. Ouro, incenso e mirra. A fuga para o Egito. Tá lá em Mateus 2, 13 e 20. Olha aqui os presentes, nem mostrei a vocês, os reis magos. Dando os presentes para Jesus. A fuga para o Egito. Os magos não voltaram até Herodes para dar notícia de Jesus. Quando ele percebeu, ficou com muita raiva e ordenou que matassem todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Viram o que eu falei? Então, José sonhou com um anjo do Senhor dizendo, o anjo disse lá para José, pegue a criança e sua mulher e fuja para o Egito, pois o rei Herodes deseja matar o menino, o bebê. Assim, no meio da noite, José e sua família partiram para o Egito. Eles ficaram lá até o dia em que o anjo apareceu novamente no sonho de José e avisando que ele e sua família podiam partir, pois Herodes já havia morrido, tá? Depois que Herodes morreu, é que Jesus voltou para a sua cidadezinha. Sendo assim, eles partiram até chegarem em Nazaré, na Galiléia. Olha aí.
Esse é o rei Herodes, e aqui eles partindo no meio da noite para ir embora. E assim acaba a história do nascimento de Jesus, tá? Porque a gente só conta até aqui, que é do nascimento, até ele voltar para a terra dele de Nazaré. Por que isso aconteceu, gente? Maria casou com José e teve que nascer em Belém. Era porque a promessa de Deus era escrita na Bíblia antes, lá em Isaías, nas outras promessas da Bíblia, que nasceria na cidade de Davi, tá? Lá de Jerusalém, o Salvador, que é Cristo Senhor, que foi Jesus, tá? E ele seria da descendência de Davi. Como assim que ele era o filho de Deus? José não foi o pai terreno de Jesus? E ele era da descendência de Davi. E assim, Jesus foi reconhecido como a descendência de Davi. Mas mesmo assim sendo filho de Deus. Porque Deus não ia descer do céu e se transformar aqui no Deus na terra. Porque quem vê Deus, gente, morre. Por isso que Deus mandou Jesus em forma de homem, tá? Para vermos e acreditar no amor de Deus. E ele cumprir o quê? O plano de salvação. Desde lá de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, comeram o fruto proibido. Tá escrito lá que, na Bíblia, em Gênesis, que Deus enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa serpente lhe feriria o calcanhar, tá? Antes de morrer, né? Mordeu o calcanhar, que Jesus iria padecer e ia morrer, tá? E a serpente é o inimigo das nossas almas, o diabo, porque queria destruir o plano de Deus, que era criar a humanidade para ser sua obra mais perfeita e servir a ele. Como corrompeu, criando o pecado, né? Que eles pecaram ali, quando desobedeceram a Deus, pecado da desobediência. Mas eles escolheram fazer isso, tá? Deus deixou na mão dele o bem e o mal. Aí eles escolheram desobedecer, né? Aí, o que aconteceu? Nisso, o plano de salvação era Deus enviar Jesus para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar. Para que hoje a gente possa falar com Deus diretamente, tá? A gente não precisa de pastor, não precisa de sacerdote, não. Para falar com Deus, a gente pode falar em qualquer lugar. Só fechar o olho ou só no pensamento também. Dirigindo um carro, andando, caminhando, você pode falar com Deus com a voz ou no pensamento. Tá bom? Porque Ele sempre está ouvindo o nosso pensamento, nossa voz, nosso gemido. Tá certo? E aqui termina a nossa história de religião. Eu vou postar as fotos, tá? No grupo, para pessoas que não vêm para a escola. E essas atividades serão feitas também na sala. Vocês vão copiar o texto e copiar as perguntas também, certo? Sobre o texto. E tem lá, ó. Sobre o nascimento de Jesus, responda. Vocês vão completar, tá bom? E vai marcar onde for correto depois, certo? E aí, tem assim, ó. Em Nazaré vivia uma mulher que se chamava Maria. Deus a escolheu para dar à luz a seu filho e daria o nome dele de Jesus. Quem a avisou que ela iria ser mãe de Jesus foi o anjo, que tinha o nome de Gabriel. O nome do noivo de Maria era José. Ele não gostou da notícia que ela deu e quando ele foi dormir à noite, o anjo falou que tudo era verdade, tá? Em um certo dia, um homem chamado César Augusto, vai para marcar, e Augusto Paulo e César Augusto, fez um decreto que todos teriam que ir fazer o recadastramento ou censo, tá? Que é o registro da terra natal de onde nasceram. Por causa disso, tiveram que ir para Belém. E chegando lá, as hospedagens estavam todas lotadas ou cheias, tá? Os donos de uma hospedaria ofereceu a estrebaria, ou um estábulo. E Maria, com dores de parto, junto com José, decidiu ir para a estrebaria e ali mesmo Jesus nasceu, na cidade de Belém. Os que cuidavam das ovelhas, os pastores, tiveram um susto do anjo que foi avisar que Jesus havia nascido. Isso é completo, tá? Os pastores foram para Belém adorar a Jesus e deram algumas coisas de que eles trabalhavam, como lã,
Tá? Eles deram lã, ovelha e pele de cordeiro. Os 3 reis magos foram guiados pelo esplendor da estrela. E chegando lá, deram para Jesus presentes, ouro, incenso e mirra. O rei Herodes queria que os 3 reis magos dissessem onde Jesus nasceu para poder matá-lo, porque pensava que Jesus ia tomar o seu lugar de rei. Mas os reis magos voltaram por outro caminho. O rei Herodes mandou que seus soldados fossem procurar, mas o anjo avisou a José para ele pegar Maria e Jesus para irem para o Egito. Voltaram para Nazaré só quando o anjo, ou quando Herodes, ou o rei Herodes, vai ficar o Herodes, né? O rei Herodes morreu e Jesus já estava crescendo. Terceiro, que tem aqui, desenhar no verso da folha, aqui vai ser o segundo. Eu vou deixar no caderno. Desenhar na folha o quê? É o nascimento de Jesus no estábulo, certo? E assim termina a nossa tarefa e atividade de religião, tá bom? Beijo pra vocês, ó. Bom final de semana. E segunda-feira tem aula de português. E tá, a gente já acabou o português. É gramática, tá bom? Aula de gramática. Português encerrou já, tá? Como encerrou história também, geografia. O livro já tá encerrado. Aí a gente não tem. Só tem segunda-feira gramática. E até segunda, se Deus quiser, tá, gente? Tchau, tchau pra vocês.